Agora, ó, tem suicida que melhora na hora. A minha mulher, eu não sei se essa pessoa aqui não sabe disso. A minha mulher também se suicidou. Eu não falei nela, mas vou falar agora. Ela fez agora, exatamente foi no dia 3 de agosto de 93. Fazem 18 anos que ela dessomou, não é isso? É mais ou menos 18 anos. Agora, o que se passa? Ela estava totalmente perturbada já há muito tempo. Se atirou do 15º andar, embaixo. Ficou estraçalhada na hora. Não tinha jeito. E ela ainda caiu ainda em cima de cimento, ainda piorou mais as mutilações e trauma do corpo dela. Agora, exatamente 17 dias depois, ela apareceu para mim totalmente refeita. Ela estava totalmente perturbada. Ela teve um processo inicial dentro de um campo de concentração na Segunda Guerra. Aquilo piorou a cabeça dela, tinha enxaqueca o tempo todo. E com o tempo, com a idade, ela piorou. Aquilo vai piorando com o tempo, você sabe como é que é. Agora, o caso todo é que a gente descobriu que ela tinha esse vírus Borna na cabeça, que dá uma dor danada, e que não tem nada, até hoje, que eu saiba, esse tipo de depressão do Borna que cria, não tem cura ainda, até hoje. E ela pegou isso lá perto da Floresta Negra, na Europa, lá. E ficou com aquilo. Mas ninguém sabia também o que era o Borna. Agora, até hoje, tem gente lá com esse problema. Teve gente da Alemanha, eu estive conversando sobre isso, eles falaram que lá ainda tem gente com esse processo. Até hoje ainda tem lá na área. Agora, o que se passa? Ela estava bem porque a minha mulher foi uma das pessoas que eu vi na minha vida que fez mais assistência aos outros. Ela só pensava em ajudar os outros, o tempo todo. E outra coisa, ela nunca fez uma palestra, nunca fez uma apresentação de nada, nunca quis escrever nada. Ela não tinha confiança por causa da cabeça dela com a dor de cabeça, a cefaleia, a enxaqueca. Agora, era boa demais, mas ela estava totalmente perturbada no fim. A gente tinha que tirar a peça do carro para ela não ir dirigir, porque ela dirigia muito bem. Mas no fim da vida estava difícil. Então, meu filho dela, chegava lá e tirava uma peça do carro. Então, ela ia para a garagem e via que o carro está com defeito, então não dá. Então, ela desistia. Era o jeito. Está entendendo? Agora, então, por aí, vamos examinar bem. Ela devia estar toda estraçalhada, não estava. Ela estava remoçada quando ela apareceu para mim. Agora, a primeira pergunta que ela fez para mim, como está o meu filho? Ela não falou o nosso filho, não. Ela falou assim, o meu filho. Ela adorava o Arthur. Eu tinha o meu irmão. Então, veja bem como é que é o drama dessa história. Tinha o meu irmão. Ele dessomou. Começou a aparecer e começou a ficar, porque ele era muito chegado comigo. Começou a ficar perto de mim. Aí, eu chego para o enumerador e para a turma lá, o transmentor, eu falo assim, o que nós vamos fazer com o Walter, meu irmão? Ele fala assim, olha, você tem tempo, por que você não entra nessa? Arranja aí um casamento com a dupla e recebe ele como filho. Então, o que eu fiz? Peguei a lanterna de óleo e procurei uma mulher para ser a mãe do meu filho. Nada de olhar se eu tinha afeto ou não, porque a maioria tinha afeto, essa mulherinha toda. E outra coisa, naquela ocasião, era o meu povo que eu estava atendendo em Copacabana. Era só mulher em torno de mim o tempo todo, né? Se deixasse. Então, comecei a examinar quem. Mas a Elizabeth, a Lisa, eu já tinha alguma... vamos dizer assim, contato de vida, convívio social, essa coisa toda já há algum tempo. E ela conheceu meu irmão. E outra coisa séria, aí eu quis ver se ela teve algum contato com meu irmão. Aí eu tive uma retrocognição que eu vi os dois. Meu irmão era um alemão enorme, fortão, sabe? E ela foi esposa dele. Falei assim, então isso aí vai dar certo, porque se terminar a vida bem. Então, o que eu fiz? Fiquei quieto com a história, eu falei assim, ó, como é que é? Você quer ter um filho? Eu vou ter um filho. Vai ser um homem, é um homem. Você quer ter um filho? Vamos fazer um trato. Eu falei assim, vamos, mas eu agora não posso casar, por causa da dona Erna, que é com quem ela vivia. Então, eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, você é preciso examinar você, vamos examinar como é que você é. Porque ela não tinha noção da situação dela, sobre o problema de gestação, essa coisa toda.
Aí nós começamos a estudar o negócio, até que ela engravidou. Aí nós casamos. Casamos no Juiz de Paz, aquele negócio todo, fizemos uma festa social com os amigos, ficou só por isso. Agora, o que se passa? A criança nasceu, eu virei para ela e falei assim, olha, você lembra do meu irmão, vai ser ele. Agora ele vai nascer da seguinte maneira, aí comecei a mostrar tudo. Eu vou explicar tudo como é que vai ser esse menino quando ele nascer. E aos 5 anos eu vou dar indicação para ele, porque ele tem taquipsiquismo, ele vai ficar mais taque. Por quê? Sendo eu pai, sai de baixo, e você, do jeito que você é mais calma, é um problema, ele vai dominar você. Nós não podemos ter nunca babá. São só nós dois que vamos cuidar dele. Então ela vira para mim assim, mas vem cá, e você com as suas viagens, esse negócio todo, vão viajar. O menino vai virar mascate, dromomaníaco, vai dar um jeito. E nós começamos a viajar. No início foi um problema, porque ele tinha que viajar, eu tinha que viajar 3 meses depois. Nós tivemos 3 meses de idade, foi a primeira viagem dele. Mas aí eu comecei a escolher as viagens, viagem primeira classe, onde tinha menos gente, para não ter nada com a criança. Ele chegou a entrar como criança até no Concorde. E o negócio é tão raro que parece que quando ele entrou, as mulheres que estavam lá falavam assim, nós já vimos uma criança que entrou aqui. Ele é a segunda que a gente está vendo. Então, trataram o menino, deram tudo quanto era presente para o menino, porque era caro demais a viagem, as passagens, e uma criança era o preço de um adulto, tudo igual. Porque o Concorde era tudo pequenininho, todo o espaço era importante, sabe? De bagagem era mais caro, tudo um negócio. Então, trouxeram para o menino, naquela ocasião, já estava entendendo bem as coisas, tudo quanto era coisa do Concorde deram para ele. Entende? O Arthur, que já gostava demais do assunto, hoje você sabe que ele mexe aí com o hexacóptero. Você sabe o que é hexacóptero? É um helicóptero com 6 hélices. E é esse que faz filmagem. Ele faz filmagem. Nessa hora ele deve estar fazendo filmagem por aí afora. Então vocês vejam, ela tratou demais da criança, muito bem, sem problema nenhum, porque ela era da assistência. Ela foi uma mãe como poucas eu vi na minha vida. Impressionante ela. E outra coisa, os dois sempre se deram bem demais. Agora, tudo escolhido a dedo. Agora, eu lembro que tinha uma porção de moças do meu consultório, aquele negócio todo, que ficaram sabendo que eu estava interessado em casar, porque todo mundo sabia que eu não queria casar. De uma hora para outra eu virei a conversa. Então, aquilo, apareceram aquele monte de candidata, né? De tudo quanto é gente que me conhecia. Quando esse cara, sabendo que era Lisa, arranjaram um apelido para ela, mas você vai casar com a gringa? E quiseram acabar com ela. Mas não era. Ela até que ela tinha uma boa aparência, a situação toda não era assim, não. Mas quem estava falando isso tinha gente de todo tipo. Inclusive modelo, diabo, sabe como é que é? Agora, veja, eu falei assim, não, eu vou casar, porque o meu negócio é um trato que eu vou fazer com a pessoa. Que eu preciso de ter, vai ser um filho. Como a minha, a gringa que vocês estão falando, desejava ter um filho como solteira, ela queria ter um filho. E um filho homem, é o que ela queria. Eu falei assim, então, é o que você quer, é o que eu também quero, e é uma pessoa que você conheceu, está na hora. Então, vocês estão entendendo então como é que é. Agora, o que é pena no caso dela, é o processo dela do campo de concentração que criou o processo do Borne. E as coisas todas lá daquela área, aquilo piorou ela demais.